A verdade metabólica do câncer. E se eu te dissesse que o câncer não é apenas uma questão de má sorte genética? E se o verdadeiro culpado estivesse no seu prato do café da manhã, na sua rotina de sono e nas escolhas que você faz todos os dias? Hoje você vai descobrir por que o câncer pode ser, na verdade, uma doença metabólica. E mais importante, o que você pode fazer sobre isso? Durante décadas fomos ensinados que o câncer é primariamente uma doença genética. Mutações aleatórias no DNA, azar do destino ou hereditariedade. E sim, a genética tem seu papel. Mas aqui está o dado que muda tudo. Apenas 5 a 10% dos cânceres são puramente hereditários. Isso significa que 90 a 95% dos casos têm outra origem. Então, o que está causando a grande maioria dos cânceres? A resposta está nas suas mitocôndrias. Deixa eu te contar uma história fascinante. Em 1924, um cientista alemão chamado Otto Warburg fez uma descoberta revolucionária que lhe rendeu o Prêmio Nobel. Ele percebeu que células cancerosas produzem energia de forma completamente diferente das células normais. Células saudáveis usam oxigênio para transformar nutrientes em energia de forma eficiente, mas células cancerosas, elas fermentam açúcar mesmo quando há oxigênio disponível. É como se elas tivessem voltado a um modo primitivo de sobrevivência. Durante anos, pensamos que isso era apenas um sintoma do câncer, um efeito colateral da doença. Mas e se estivéssemos olhando pela janela errada? E se isso não fosse um sintoma, mas sim a causa? A teoria metabólica, vamos entender como isso funciona. Suas mitocôndrias são as usinas de energia das células. São elas que transformam a comida que você come e o ar que você respira em energia utilizável. Quando suas mitocôndrias estão saudáveis, suas células funcionam perfeitamente. Mas quando elas ficam danificadas, a célula entra em modo de sobrevivência. E adivinhe qual é o combustível favorito nesse modo de sobrevivência? Açúcar, glicose pura. Agora vem a parte assustadora. Nosso estilo de vida moderno é uma máquina perfeita de danificar mitocôndrias. É como se tivéssemos criado, sem querer, o ambiente ideal para o câncer prosperar. Deixa eu te mostrar os 6 grandes vilões metabólicos da nossa era. Primeiro, o excesso de carboidratos refinados, pão branco, massas, doces, refrigerantes. Cada vez que você consome esses alimentos, provoca um pico massivo de glicose e insulina no sangue. E sabe quem adora esse ambiente? Células em modo de fermentação. Você está literalmente alimentando o problema. Segundo, óleos vegetais processados. Aquele óleo de soja, de milho, de canola, que está em praticamente tudo que é industrializado. Esses óleos causam inflamação crônica e danificam as membranas das suas células, incluindo as mitocôndrias. É veneno disfarçado de comida saudável. Terceiro, privação de sono. Quando você dorme menos de 7 horas por noite, suas mitocôndrias não conseguem se reparar adequadamente. O estresse oxidativo se acumula. É como dirigir um carro sem nunca fazer manutenção, uma hora ele quebra. Quarto, sedentarismo. Suas mitocôndrias precisam de atividade física para se manterem saudáveis. Exercício é um sinal de vitalidade para suas células. Quando você fica parado, suas células recebem a mensagem: não precisamos de tanta energia, podemos desligar algumas usinas. E as primeiras a serem desligadas são as mitocôndrias mais fracas. Quinto, luz azul à noite. Sim, aquela tela do celular, do computador, da TV, luz azul desregula completamente seu ritmo circadiano. E isso afeta a produção de melatonina, um hormônio que não só te faz dormir, mas também protege suas mitocôndrias. Quando você mexe no celular até tarde, você está literalmente desligando um dos seus sistemas de proteção contra o câncer. Sexto, toxinas ambientais, plásticos com BPA, pesticidas nos alimentos, metais pesados na água, produtos de limpeza químicos. Todos esses compostos têm algo em comum. Eles danificam mitocôndrias e nós estamos expostos a eles o tempo todo. Agora pensa comigo. A incidência de câncer disparou nos últimos 100 anos. Nossas mutações genéticas não mudaram tanto assim em apenas um século. Mas nosso ambiente metabólico mudou completamente. Nossos avós não comiam fast food 3 vezes por semana. Não passavam 12 horas sentados numa cadeira. Não ficavam acordados até meia-noite olhando telas brilhantes. Não comiam alimentos banhados em pesticidas. Não respiravam ar com microplásticos. A mudança não foi genética, foi metabólica. Agora veja os sinais de alerta antes de qualquer célula se tornar cancerosa. Seu corpo envia avisos. O problema é que a maioria de nós simplesmente não sabe escutar. Ou pior, normalizamos os sinais de disfunção. Vou te fazer algumas perguntas e quero que você seja honesto consigo mesmo. Você tem energia consistente ao longo do dia? Ou vive em montanha-russa de picos e quedas? Precisa de café para funcionar de manhã e de açúcar às 3 da tarde? Você está ganhando peso, especialmente na região abdominal, sem entender exatamente por quê. Você tem aquela névoa mental,
Aquela dificuldade de concentração como se seu cérebro tivesse sempre embaçado. Você sente desejos constantes por açúcar? Não consegue passar uma tarde sem um docinho? Você vive com inflamação crônica, dores nas articulações, intestino irritado ou sinusite recorrente? Você acorda cansado mesmo depois de dormir 8 horas? Seu sono não é restaurador? Você tem mudanças de humor frequentes? Ansiedade, irritabilidade sem motivo aparente? Você já foi diagnosticado com resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2? Se você respondeu sim para 3 ou mais dessas perguntas, seu corpo está gritando: Houston, temos um problema metabólico. E aqui está a verdade dura. Esses não são sinais normais do envelhecimento. São sinais de disfunção metabólica. E disfunção metabólica cria o terreno fértil para o câncer. É como um jardim. Se você tem um solo saudável, com nutrientes equilibrados, as plantas boas crescem e as ervas daninhas têm dificuldade de se estabelecer. Mas se seu solo está pobre, tóxico e desequilibrado, as ervas daninhas dominam. O câncer é a erva daninha. Seu metabolismo é o solo. Agora vem a boa notícia. E essa é a parte que vai mudar sua vida. Você tem muito mais controle sobre isso do que imagina. Cada escolha que você faz, cada garfada, cada passo, cada hora de sono, é uma mensagem para suas células. Ou você está dizendo prospere, se fortaleça, funcione perfeitamente. Ou está dizendo sobreviva do jeito que dá, mesmo que seja de forma disfuncional. Deixa eu te mostrar como enviar as mensagens certas. Estratégia número 1. Nutrição metabólica. Esqueça dietas da moda. Esqueça contar calorias obsessivamente. A pergunta que você precisa fazer em cada refeição é: isso alimenta minhas mitocôndrias ou alimenta células disfuncionais? Priorize proteínas de qualidade, peixes selvagens, ovos de galinhas criadas soltas, carnes de animais criados a pasto. Proteína é um material de construção das suas células. Abrace gorduras saudáveis. Abacate, azeite de oliva extra virgem, castanhas, óleo de coco, manteiga de animais criados a pasto. Seu cérebro é 60% gordura. Suas membranas celulares são feitas de gordura. Gordura de qualidade é essencial. Encha o prato de vegetais de baixo amido. Folhas verdes escuras, brócolis, couve-flor, aspargos, pimentões. Esses são os verdadeiros superalimentos, cheios de compostos que protegem suas mitocôndrias. Frutas com moderação, focando em berries, morangos, mirtilos, framboesas. Elas têm menos açúcar e mais antioxidantes. E o que você deve minimizar ou eliminar? Açúcares adicionados em qualquer forma. Carboidratos refinados, pão branco, massas, arroz branco, óleos vegetais processados. Se está numa garrafa plástica transparente, provavelmente não presta. E alimentos ultraprocessados, se tem mais de 5 ingredientes ou ingredientes que você não consegue pronunciar, deixa na prateleira. Pense assim em cada refeição. Isso nutre ou destrói? Estratégia número 6. Redução de toxinas. Use filtro de água. A água da torneira pode conter cloro, flúor, metais pesados. Um filtro simples já faz diferença. Sempre que possível, escolha alimentos orgânicos, especialmente para os doces sujos, aqueles alimentos que mais acumulam pesticidas. Morango, espinafre, couve, maçã, pêssego, uva, cereja, pera, tomate, batata, pimentão, aipo. Troque produtos de limpeza químicos por alternativas naturais. Vinagre, bicarbonato de sódio, limão fazem milagres. E não enchem sua casa de compostos tóxicos. Evite plásticos sempre que possível. Nunca esquente comida no plástico. Use vidro ou inox. O BPA e outros compostos plásticos são disruptores endócrinos poderosos. Use cosméticos e produtos de higiene sem parabenos, fitalatos e fragrâncias sintéticas. Sua pele absorve tudo o que você passa nela. Esperança baseada em ciência. Aqui está a verdade poderosa que precisamos entender. Seu corpo quer ser saudável. Cada célula está programada para funcionar perfeitamente. Nós é que criamos o ambiente que interfere nisso. E a ciência comprova isso de forma impressionante. Estudos mostram que mudanças no estilo de vida podem reduzir o risco de câncer em 40% a 70%. Leia isso de novo. 40% a 70%. Isso não é marginal. Isso é revolucionário. Olha para comunidades como Okinawa no Japão ou Sardenha na Itália. As famosas zonas azuis, onde pessoas vivem mais de 100 anos com saúde. Eles não têm genes mágicos. Eles têm estilo de vida que protege o metabolismo. Eles comem comida de verdade, principalmente plantas. Se movem naturalmente ao longo do dia. Dormem bem. Têm propósito. Cultivam comunidade. Não vivem estressados. E adivinha?
praticamente não têm câncer. Não têm. Atletas de endurance, maratonistas, ciclistas de longa distância têm saúde mitocondrial excepcional. E também têm taxas de câncer muito abaixo da média. Pessoas que praticam jejum intermitente regularmente mostram marcadores metabólicos impressionantes. Glicose estável, insulina baixa, inflamação reduzida, autofagia ativa. Não se trata de ser perfeito. Perfeição não existe e gera estresse, o que é contraproducente. Se trata de direção. De fazer escolhas melhores mais vezes do que não. Cada refeição nutritiva é um voto a favor da sua saúde. Cada noite de sono restaurador é um investimento nas suas mitocôndrias. Cada caminhada é um sinal de vitalidade para suas células. Cada momento de calma é uma proteção contra a inflamação. As pequenas escolhas se acumulam. E com o tempo, transformam completamente o terreno interno do seu corpo. Vivemos numa época estranha. Temos mais acesso à comida do que nunca na história da humanidade, mas estamos metabolicamente famintos. Temos mais conveniências, mas estamos mais doentes. Temos mais informação ao alcance dos dedos, mas estamos mais confusos sobre o básico da saúde. Fomos ensinados a terceirizar nossa saúde, a esperar que médicos consertem o que quebramos, a procurar pílulas mágicas para problemas criados por escolhas diárias. Mas a lição aqui não é sobre medo. É sobre poder. Poder de escolher alimentos que nutrem, não que destroem. Poder de desacelerar no mundo que nos empurra constantemente para o caos. Poder de escutar nosso corpo quando ele sussurra antes de precisar gritar. Poder de entender que saúde não é sorte. É soma de 1000 pequenas decisões conscientes. O câncer não é apenas um azar do destino. Na maioria das vezes é o último grito de um corpo que foi ignorado, maltratado e intoxicado por anos. É o grito de mitocôndrias danificadas, de células desesperadas tentando sobreviver num ambiente tóxico. Mas aqui está a parte linda, a parte que deve te encher de esperança. Nunca é tarde demais para começar a escutar. Nunca é tarde demais para mudar o ambiente interno do seu corpo. Cada célula do seu corpo se renova. Sua pele se regenera completamente a cada 2 a 4 semanas. Seu fígado se reconstrói a cada 5 meses. Seus glóbulos vermelhos são substituídos a cada 4 meses. Até seus ossos se renovam completamente a cada 10 anos. Você está literalmente reconstruindo seu corpo todos os dias. A pergunta não é se Sergipe você vai reconstruir. A pergunta é, com quais materiais? Você vai usar os tijolos de fast food, noites mal dormidas e estresse crônico? Ou vai usar os tijolos de comida nutritiva, sono restaurador e movimento consciente? Sua saúde não é um evento único. Não é um exame que você passa ou falha. É uma soma, uma integral de milhares de pequenas decisões ao longo de dias, semanas, meses, anos. E hoje, neste exato momento, você tem o poder de tomar uma decisão diferente, de escolher nutrir ao invés de destruir, de escolher vitalidade ao invés de conveniência. Você não é uma vítima passiva da genética ou do azar. Você é o jardineiro do seu próprio corpo. E todo jardineiro sabe, se você cuida do solo, se você arranca as ervas daninhas quando ainda são pequenas, se você nutre com paciência e consistência, o jardim prospera. Cuide do seu solo metabólico. Suas células vão te agradecer. Seu corpo vai te agradecer. Sua vida vai te agradecer. Se este vídeo abriu seus olhos, se algo ressoou dentro de você, você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão redescobrindo o poder da saúde metabólica. Estão retomando o controle. Estão reconstruindo seus corpos com materiais de qualidade. E você pode fazer parte dessa revolução silenciosa. Clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo para ver a playlist do Guia 7 Dias para Renascer Metabólico. É um plano passo a passo, simples e prático, para você começar hoje, não amanhã hoje. Este conteúdo é educacional e não substitui orientação médica profissional. Sempre consulte seu médico antes de mudanças significativas no estilo de vida. E agora me conta aqui nos comentários. Qual será a sua primeira mudança metabólica? Esse era o sonho. A alimentação, o exercício, o jejum. Escreve aí embaixo. Vamos criar uma comunidade de transformação. Vamos nos apoiar nessa jornada. Se este vídeo fez sentido para você, se você sentiu que precisa compartilhar isso com alguém que você ama, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar essa informação vital para mais pessoas que precisam dela. E se inscreve no canal, ativando o sininho. Toda semana eu trago ciência real, sem sensacionalismo, sem promessas mágicas, apenas informação de qualidade para você tomar controle da sua saúde. Porque no final das contas, sua saúde é sua maior riqueza. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso do mundo, mas sem saúde nada mais importa. Então invista em você. Invista todos os dias. Pequenas escolhas, grandes resultados. Nos vemos.
no próximo vídeo. E até lá, cuida do teu jardim interno. Um abraço e muita saúde para você.